E existe, na tua opinião, Tá. vamos lá, os principais jogadores do mundo. E aí vamos falar aqui do Putin e do Trump mesmo, tá? E aí, se quiser colocar mais alguém na dança, pode ser também. Esses caras jogando esse jogo nesse nível mundial, se existe alguma coisa, sei lá, se o mundo é dominado por algumas famílias, que nem tem um monte de teoria também. E tudo mais. Deve ter, né? Não tem, esses caras eles precisam não só conhecer isso tudo, mas operar junto, né? E rolam os encontros. Pois é, esses países e outros países como o Brasil, por exemplo, tu acha que o Bolsonaro também manja do que tá rolando nas sombras aí, cara? Eu acho que ele não tem noção da parada. E o Lula, que é mais experiente? Também eu acho que essa galera usa pessoas. E às vezes ele vem como teu amigão, teu apoiador, teu patrocinador, entendeu? Então, assim, às vezes você não consegue entender que jogo que você tá jogando. Quantas vezes lá na frente a gente falou, porra, achei que o maluco era meu amigo, o cara me enrolou, né? Isso acontece no nível macro também, meu irmão. Você fala, pô, achei que defender essas paradas era maneiro, o cara tá me usando, pô, pra gerar um caos, pra depois ele ser o salvador da pátria. Então eu acho que, dependendo da categoria, o cara não tem noção, meu irmão. Entendi. Ele é uma peça na mão dos caras. Mas tu supõe que, por exemplo, o presidente americano, assim, tem várias teorias ao longo da época. Manja. Esse manja. Esses caras manjam. Esses caras foram treinados desde criança. Talvez esses caras foram concebidos no ritual desse aí. O Trump, cara. Mas o Trump, ele não... E o Putin. Não sei se o Trump... Porra, o Trump não tava nem... Você acha que o Trump tava preparado para ser presidente da República desde o começo? Foi preparado, pô. Foi o destino dele. Igual o destino do Elon Musk é ir pra Marte. Quem que botou isso nele? Não foi pai e mãe, eu acho, não. É a missão do maluco. Talvez seja um grande engano também, não vai rolar Marte nenhum, é só uma desculpa pra fazer uns foguetes maneiros aí. Né? Tomar um dinheiro danado. Arrancar um dinheirinho. Mas, pô, abrir um portal, sei lá. Seria maneiro. Puxar as entidades aí. Aí não é maneiro. Ainda bem que você não acha maneiro, né? Imagina. Porra, peraí, né, cara? Mas se o... É porque o Trump, ele tem uma história de vida... que não necessariamente... Não era muito lógico que ele fosse se tornar presidente dos Estados Unidos, né? Sim. Mas eles... dentro dessa teoria maluca, eu vou jogar a culpa para outro. Esse livro, The Genesis 6 Conspiracy. Os caras do alto escalão, eles não são pessoas que foram concebidas de forma normal. Não foi o teu pai e a mãe passaram a diversão e tu nasceu. Esses caras são concebidos em contexto ritualístico. Então esses caras são como se fosse aqueles gigantes do antigão, que os caras vão conseguir, os caras têm muito poder. Então, existe uma teoria super louca, que é a seguinte, do Trump, que o Trump seria um bebê de proveta dessa parada. O Aleister Crowley, que é aquele maior bruxo da história, e eu tô pensando aqui, comecei bem pra caramba falando de geopolítica, tô falando da Tinkerbell. Aí queima o filme do cara, né? Cara, o maluco que acredita nessas paradas, não vou confiar. Mas o pior é que eu acerto os troços, né? Galera que acompanha Flow sabe que até o tiro no Trump eu falei antes. Então, escuta o que eu tô falando. O Aleister Crowley ele precisava de um representante da religião que ele criou, que é Telemann. Ele precisava de um representante nos Estados Unidos. Na verdade, é da Ordem do Templo Oriente, a OTO, que era aquela sociedade secreta que o Paulo Coelho e o Raul Seixas participavam. E aí ele escolhe um cara chamado Jack Parsons. Só que Jack Parsons não era aparentemente um bruxo. Jack Parsons era o cara que fazia os foguetes da NASA, maluco. Criou a JPL, Jet Propulsion Laboratory. Então era um cientista de alto padrão, que era também um bruxo de alto padrão. E esse cara, ele continuando os trabalhos de Aleister Crowley, uma parte dos trabalhos do Crowley era liberar seres espirituais que estavam presos para vir para a nossa dimensão para instaurar o apocalipse. Um desses seres que ele liberou foi o tal do LAM, L-A-M, que foi em 1915, sei lá, 1905, não me lembro, mas é o desenho clássico no alienígena. Parece aquele Megamente, aquele desenho. Pô, ninguém falava de alienígena nessa época. O acidente de Roswell, no Novo México, é 47. Então ele até criou essa cultura ufológica, né? Aí vai na linha daquela galera que acha que ET é demônio. O Crowley fez uma parte desse trabalho de soltar umas entidades que estavam presas e ele passou uma missão para o Jack Parsons. Inclusive, o Jack Parsons conheceu um cara chamado Ron Hubbard, que escrevia uns livros lá de ficção científica de alienígena. Depois criou um movimento chamado Dianetics e depois criou um negócio chamado Cientologia.
Esses dois estavam trabalhando juntos para trazer... A cientologia vem daí? Vem daí. Tá. Para trazer o espírito de Babel, da Babilônia. Porque no livro do Apocalipse, a Babilônia, ou a Mulher Escarlate, a Mulher de Vermelho, é uma figura muito importante para o Apocalipse acontecer. Então, eles desenvolveram um ritual, que era um ritual de magia sexual também, de bacanal e tal, para conceber como se fosse um anticristo, utilizando uma mulher incorporada por essa Babilônia, essa mulher da Babilônia. Fazendo esses rituais, apareceu na vida deles do nada uma mulher ruiva, toda de vermelho, chamada Marjorie Cameron. E eles dois entenderam e falaram, acho que ela está possuída pela Mulher Escarlate. Então a gente vai dar uma encaçapada nela e vai nascer o anticristo. Então eles levaram essa mulher para o ritual e dizem que esse bebezinho se chama Donald John Trump. Essa é uma lenda grotesca que existe. Provavelmente é mentira, mas faz parte dessas teorias. E aí, esses caras estavam envolvidos com o projeto Manhattan da bomba atômica. Então o que eles fizeram? Para o espírito do anticristo incorporar nesse neném, eles teriam que abrir um portal. E eles entenderam que uma bomba atômica teria uma força para romper o tecido do espaço e tempo e abrir um portal com outras dimensões. Essa lenda loucaça dizem que quando estouraram a primeira bomba que foi testada, a bomba Trinity, no deserto lá do Novo México, o bebezinho estava dentro de uma cápsula de chumbo protegido ali junto com a bomba, e na hora que explodiu, abriu o portal e o espírito entrou nele. Entendeu? É essa lenda. Essa lenda loucaça, ela tá dentro do universo, para mim, a maior série de todos os tempos, que é Twin Peaks, do David Lynch. Twin Peaks, na terceira temporada, que foi em 2017, no episódio 8, eles mostram como a bomba atômica teria, dentro da história do Twin Peaks, que é David Lynch dirigindo o roteiro do Mark Frost, que para mim é um dos maiores roteiristas que existe. Quando a bomba... É uma das representações da primeira bomba atômica mais interessante, que é muito maneiro. É tudo em preto e branco e tal. Episódio 8, Twin Peaks, terceira temporada. Aí a bomba explode, não sei o quê, de repente abre um portal e a entidade do mal vem pro planeta Terra, que o apelido dela é Judy, mas o nome original dela é Jowday, né? Que é como se fosse uma figura feminina. E junto com ela vem um demônio chamado Bob, que se apresenta como Bob. Só que aí o pessoal do bem, que aí o do bem é o gigante, ou então o bombeiro, né, the fireman, ele manda a Laura Palmer. Laura Palmer é a mulher que vai salvar o mundo desses dois caras. Então, assim, é muito interessante porque o Mark Frost e o David Lynch, eles criaram 2 livros chamados Dossier Twin Peaks, um negócio assim, Twin Peaks The Dossier, né? Tem em português, volume 1 e volume 2. Eles mostram todas as referências do Crowley, do Jack Parsons. Eles não falam que o Trump é esse bebê, mas tirando o Trump, essa história toda, eles contam. É muito interessante essa inspiração, né? Entendi. A história é loucaça. E eles fizeram isso mais ou menos na época que ele nasceu, que acho que é 1947, se eu não estou enganado, em junho ali. Mas aí, então, a gente pode supor que todos os ex-presidentes americanos passaram por um, sei lá, eles têm alguma coisinha. Tem alguma coisa. Tipo Joe Biden, tipo Obama, Sim. tipo o George Bush lá, que é meio burro. Todos vieram de um Paranauêzinho. George Bush é da Skull and Bones, né? O pai dele também era, porque os dois estudaram em Yale. O pai, inclusive, foi diretor da CIA. A CIA surge de dentro da Skull and Bones, né? Então, um vínculo enorme com sociedade secreta, ocultismo e espionagem. Sempre andaram junto. Primeiro espião da história, dizem, né? Que é o 007, era o John Dee. John Dee era o cara que desenvolveu uma das magias mais poderosas que existe, que é a magia enoquiana. E ele era um cara que espionava em nome da Rainha Elizabeth. E ele assinava, em vez de ele assinar eu sou o espião John Dee para não quebrar o disfarce, botava 007. Grilo mandou R$20. Professor, é o Fausto, por favor. Explode a cabeça do Igor e conta pra ele a história do Adrian Dittman ser o alter ego transhumanista do Elon Musk no X. Essa é loucura demais. Vai ser um bom corte. Cara, isso é muito interessante porque esse Adrian Dittman é um perfil no X que ele... Às vezes ele coloca áudios ali e a voz dele é idêntica do Elon Musk. Tudo, a voz, o sotaque. E aí perguntaram várias vezes pro Elon Musk, cara, esse perfil Adrian Dittman é você? Ele falou, não sou eu não. Aí rolou uma live do Elon Musk com o Adrian Dittman, os dois conversando ao mesmo tempo e a mãe do Musk junto.
falando, realmente ele é igualzinho meu filho, mas não é ele. Aí o cara falou, não, eu sou alemão, eu falo inglês, por isso que meu sotaque é meio estranho. Só que aí, cara, surgiu a teoria de que o Elon Musk estava usando uma inteligência artificial que responde com a voz dele, que fala igual ele fala e responde com a voz dele. Então a galera disse que ele usa o perfil Adrian Ditchman para testar as inteligências artificiais dele. Então, cara, essa história é interessante pra caramba, né? Tem uma lenda urbana em cima de quem que é o Adrian Ditchman, é o Musk ou não é? Então é legal a história. Valeu pela força aí. Próxima. Daniel mandou R$20. Daniel, na visão espiritual, China e EUA são antagonistas, ou eles servem a mesma entidade? Cara, eu acho que no fundo, todo mundo serve a mesma galera. Essa briga aí, eles estão meio que no altíssimo escalão, é um combinado. Vou indicar um livro legal, que vai falar da parte de geopolítica, que é Política, Ideologia e Conspirações, do Gary Allen e Larry Abraham. Eles vão mostrar que quem financiou a criação da União Soviética e da China foi o Ocidente. Para quê? Para eles poderem explorar os recursos naturais de lá. Então essa briga sempre foi uma briga meio de fachada, entendeu? Entendi. Bom, faz um pouco de sentido. Foge do senso comum, mas a leitura é bem interessante, cara. É bom, se tu for pensar no mundo espiritual e que as paradas lá são outro patamar, outro nível, assim, Sim. Faz sentido. A gente é meio... Se a gente for... Se esse mundo opera como eu imagino, a gente é peão. Peão total. Peão total. Vai. Quer dizer, quem tá com Jesus tem... Boa noite, professor. Aula sensacional como sempre. Tem uma pergunta. A gente sabe que no cristianismo, a ideia do anticristo é ser um cara que vai prometer paz e segurança para o mundo em tempo de tribulação, mas também vai ser responsável pela construção do terceiro templo. Porém, a gente sabe que o judaísmo acredita que o Messias prometido ele vai ser responsável pela construção do terceiro templo. Então fica a minha pergunta. O anticristo é, na verdade, o Messias judaico? E como você vê? Qual é a sua visão em relação a isso? Boa noite. Valeu, pergunta legal pra caramba. Então, o anticristo é um cara que ele vai, no início, ser um benfeitor de Israel e depois ele vai se levantar contra Israel. Então, quando ele se apresentar como um benfeitor de Israel, alguns vão falar, será que ele é o nosso Messias, que a gente tanto aguarda? Israel, os judeus. Os judeus. Não necessariamente Israel o Estado. mesmo. O Estado de Lá Israel. Israel, Ele vai ajudar Israel a vencer os inimigos, a assinar um acordo de paz. Ele vai favorecer o Estado de Israel e os judeus juntos. Tá. Então ele vai surgir, segundo a Bíblia, não é minha opinião, segundo uma leitura da Bíblia que alguns fazem, eu sou adepto dessa interpretação, ele aparece como um benfeitor de Israel, vai ser coroado ali como um cara que, poxa, você nos salvou, mas depois ele vai se levantar para tentar destruir Israel e todos os judeus. Ele vai ser o Hitler on steroids, como chama, né? Enganando o povo. E aí que vai ter a última batalha, que é a Batalha do Armagedon, quando Israel estiver falando, caraca... Pô, esse cara me enganou, agora ele tá prestes a me destruir. Aí Jesus volta e salva o povo de Israel, os remanescentes, né? Entendi. Nesse sentido, alguns vão interpretar o anticristo como o Messias que os judeus estavam esperando. Alguns judeus que não estão tão atentos, né, vão ser enganados com isso. É um alerta aí. Cara, é sempre um pouco assustador no fim das contas, cara. A nossa segurança tem que estar em Jesus, né, cara? Porque ele falou, quem ficar fiel até o final será livre da grande provação que está para vir sobre o mundo. Então o bagulho é ficar fiel, né? Tem que andar na moral. Tem que andar na linha sem ser atropelado pelo trem. Importante. Dá-lhe aí, Janzão. Ney, amigo do Grilo, mandou R$20. Boa noite, aqui é o Neymar. A gematria feita no nome do Donald Trump é literalmente Messias, filho de David. Valor numérico, página 424. Seria ele o Mashiach de Edom que vai construir o terceiro templo? Cara, aí foi um japonês pra mim, mano. Não, ele tá falando da gemátria, né? Gemátria é porque naquela época não tinha símbolo separado para letra e número. As letras eram também os números, né? Agora tu imagina os gregos lá, Pitágoras, fazendo conta com o teorema de Pitágoras só com letra, mano. Imagina complicado. o meu pai outro dia foi fazer uma conta aqui, não sei o que lá, 9 fora, eu falei, pô, 9 fora é clássico, hein? Pô, imagina tu mandar um 9 fora com alfa, beta, gama. Parece mais complicado. Meu irmão, pô, impossível. Sem falar que não tinha o zero também, os caras não tinham ideia do zero, foram os árabes que inventaram os números arábicos, né? Então, cara, a gemátria, né, que ele falou, gematria, a gemátria é você saber que cada letra tem um equivalente de um número.
Então você pega nomes de pessoas e lugares, às vezes nomes diferentes têm o mesmo somatório nos números. E aí você fala, caramba, será que eles têm um destino parecido? Será que tem conexão? Então o que o cara fez? Ele pegou Mashiach ben David, em hebraico, Messias, filho de Davi, e pegou Donald Trump, deve ser o nome completo, Donald John Trump, e somou, e deu a mesma soma que é 424, que eu acho que ele falou. Então ele está perguntando, será que ele vai ser esse Messias, que não é do povo de Deus, Messias de Edom, que ele citou, Edom. Quando o Jacó nasceu, ele era gêmeo. Né? A gente tem Abraão, Isaac e Jacó, que são os patriarcas de Israel. Abraão teve um filho chamado Isaac, Isaac teve Esaú e Jacó, ele teve 2 filhos. Só que o Esaú não ficou muito famoso, porque ele fez um monte de coisa errada, ele se desligou da família. Então, através de Esaú, só Jacó ficou famoso, porque Jacó, Deus muda o nome dele de Jacó para Israel. Então, Israel existe por causa desse cara chamado Jacó. Só que Jacó tinha um irmão chamado Esaú, inclusive um dos livros mais brilhantes que eu já li na minha vida, Esaú e Jacó, do Machado de Assis, sensacional. Na verdade, quem não leu a obra, pelo menos da fase realista do Machado de Assis, está dando mole. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Memorial de Aires, Esaú e Jacó. Cara, aí você sente orgulho de ser brasileiro. Você fala, esse aqui merecia o Nobel da Literatura, mas não ganhou ainda, por covardia. Voltando. Esaú, o apelido dele era Edom, que ele era meio ruivo. Edom em hebraico é vermelho, né? Então ele gera um povo chamado Edom. Então esse povo Edom dá origem aos idumeus ou edomitas. Acabou virando um povo paralelo que brigava com o povo de Deus também. Então eu não sei se ele falou Moab ou se ele falou Esaú ou alguma coisa assim. Então ele está querendo dizer que é um cara que é um Messias, por essa somatória, mas ele não é judeu, é um Messias não judaico. Já teve Messias não judaico na Bíblia? Já. Foi um rei da Pérsia chamado Ciro. Pelo fato de Ciro ter liberado o povo que estava no exílio da Babilônia para voltar para Jerusalém, ele foi chamado de Mashiach, né, que é o Messias judaico. Ele é tipo o único cara que não é judeu na Bíblia que é chamado de Messias. E estão chamando Trump já de Ciro, entendeu? E ele tá já bolando os acordos de Ciro. Então, você fala, caraca, será que as coisas da Bíblia estão se cumprindo, interessante, né? É interessante pra caramba. Preocupante, mas interessante, né? Preocupante. Agradecer o Neymar aí. Valeu, salve Neymar. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha! Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.